Eu me lembro perfeitamente que aquela noite chovia muito. Tava escuro demais. Mal dava para ver 1 metro na frente, tanto chovia como estava escuro. E nessa época meu carro era um Fiat Uno, aquele Fiat Uno bem antigo de 2 portas. Mas um carrinho muito bom. E tava eu e minha namorada, que tava tão nervosa que o nervosismo dela tava fazendo eu ficar nervoso. Isso tudo aconteceu em Campo Grande, ali na área rural, no interior. Quando eu e minha namorada inventamos de ir em uma festa de aniversário da prima dela, bem na época do inverno. Pois bem, vamos ao relato. Eu desde cedo falei que não queria ir, porque interior quando chove muito já sabe como que é. E tava uma época que tava bem pesado o inverno, chovia quase todas as noites. E ela com muita insistência acabou me convencendo. A gente se atrasou um pouco. Quando conseguimos sair de casa era 7h30. E a gente foi, eram uns 8 km de estrada de chão. Na metade do caminho, já era 8 e lá vai pedrada. Já tava ficando tarde. O sinal que era bom no celular não existia. Porque essa prima dela tinha comprado essa espécie de sítio, chácara, sei lá, há um tempo atrás. Só que ela também não imaginava que lá era tão ruim de sinal. Pois bem, a gente andou mais uns 15 minutos, quando de repente eu praticamente virei o carro. O carro chega balançou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu passei a roda do carro em cima de uma espécie de pedra, sei lá o que era aquilo, que me deixou muito irritado. Então eu parei o carro, saí na chuva mesmo com raiva. E quando eu olhei, de um lado tinha uma árvore caída, do outro tinha essa pedra que eu tinha passado em cima, e do lado tinha um buraco, do outro lado ali, quase que o carro caiu dentro. Aqueles buracos bem fundos que a chuva, com muita água junto e vai cavando o chão. Então eu falei pra ela, tá aí, você ainda quer ir? Até ela também já tava desistindo. Mas isso não foi o pior. Quando a gente começou a dar ré no carro ali, pra arrumar a posição certa do carro pra vir embora, algo muito grande passou do lado do carro ali numa velocidade muito rápida. Eu falei pra ela, você percebeu que passou um vulto correndo aqui do lado? E ela falou... Na verdade ela não falou, ela começou a gritar desesperada, falando que ela morria de medo dessas coisas e ainda eu tava fazendo ela passar medo, passar nervoso. Então eu também já alterado, gritei com ela, falei, você acha que eu ia brincar com essas coisas essa hora? É melhor você ficar em silêncio que seu nervoso só tava me deixando mais estressado, mais nervoso. E ali ficamos um pouco em silêncio, aquele clima de casal, quando briga. Então quando eu ajeitei o carro ali que fui voltando, novamente, passou uma criatura muito rápida na frente do carro ali, dessa vez ela percebeu. E ali eu pude perceber que não era um animal tipo um cavalo, um boi, nada do tipo. Era algo muito assustador. E eu sabendo o risco que a gente estava correndo ali, eu procurei andar até um pouco mais rápido. O carro balançava para lá e para cá naquela noite chuvosa. E minha namorada olhando para os 4 cantos vocês podiam imaginar, e eu ali fixo no volante, a 25, 30 por hora no máximo. Quando faltavam uns 2 km para chegar ali na rodovia principal, aquela criatura novamente surgiu do nada ali e pulou bem na frente do carro e foi correndo ali uns 15 metros. E eu só pude perceber que era uma criatura muito peluda, umas pernas muito grandes mesmo, e uma espécie de... ele se balançava todo assim, parecia um gorilazão correndo. Ali eu sabia que era um lobisomem, mas eu não quis falar pra minha namorada. Eu lembro que ela só tampou os olhos e falou que ele só ia abrir os olhos quando eu falasse que aquela criatura tinha saído. De repente aquilo pulou pra esquerda e se sumiu no meio do mato. Então eu consegui chegar na rodovia, cheguei e dei uma alívio. E fui pra casa. No outro dia ela deu uma bronca na sua prima, falou que tudo tinha acontecido. A prima dela pediu 1000 perdão, não sabia que ia estar daquele jeito. Depois de um tempo, a própria prima dela falou que essa criatura começou a rondar lá onde ela mora. E tiveram que mudar, porque a mãe dela já tinha falado que era um lobisomem. E todos ali na família morrem de medo dessa criatura.
Boa noite. E até o próximo relato. Olá, eu me chamo Jaciel. Tenho 60 anos e moro no interior de Mucambo, no Ceará. Moro desde criança na área rural. Já vi muitas coisas na minha vida. De tudo vocês possam imaginar. Há uns 8 anos atrás, eu estava sentado na área da minha casa, que fica bem na beira da estrada. Bem na beiradinha mesmo. Até quando passa carro, moto, dependendo da hora, a poeira vem tudo pra dentro de casa. Eu estava sentado uma noite por volta de umas 10h30 da noite. Tava sem sono, conversando com a minha esposa. De repente, eu percebi que ela ficou muito séria e olhando lá para baixo. Eu perguntei para ela o que ela tinha visto, que eu não estava vendo. Ela, sem conseguir falar, só apontou o dedo. E quando eu olhei para baixo, eu vi que algo muito escuro vinha correndo com muita velocidade naquela estrada. Mas eu percebi que algo vinha clareando a estrada toda. Eu falei, ué, mas quem será que tá correndo essa hora com uma lamparina na mão ou algo do tipo? Porque já dava pra perceber de longe que era aquela claridão, não era de lanterna nem nada, e sim de uma tocha de fogo. E rapidamente minha mulher já falou, vamos entrar pra dentro de casa que é uma mula sem cabeça. E eu comecei a dar risada. Falei, mulher, essas coisas não existem. E ela começou a querer chorar de medo, então ela entrou pra dentro de casa e ficou olhando pela janela, mas já quase trancando a janela inteira. E eu falei, eu vou ficar aqui pra ver se essas coisas existem. Quase que eu me dei mal com essa teimosia minha. Eu lembro que aquele animal veio correndo a uma velocidade muito grande. E rapidamente chegou ali na área da casa. Era um cavalo enorme, com uma tocha de fogo muito grande na cabeça ali. No lugar da cabeça era só aquela tocha de fogo. E dava uma espécie de grito de lamento, de terror. Parece que estava se passando por um momento muito difícil. Nisso eu praticamente me joguei na sala. Aquele animal só não veio ali bem na área mesmo, porque tem uma cerquinha de arame farpado. Mas eu acredito que, como é uma coisa meio que sobrenatural, se quisesse pular, pulava facilmente. Conforme eu entrei dentro de casa, eu fiquei só olhando pela frechinha da janela com a mulher. E aquilo ficou gritando ali na frente de casa uns 5 minutos. E minha mulher rezando para todos os santos que vocês possam imaginar. Até eu que não acreditava, fiquei com um pouco de medo. De repente aquilo subiu a estrada acima. E quando deu por volta de umas 3 horas da manhã, eu escutei aquilo voltando novamente, descendo com tudo aquela estrada. Depois disso, graças a Deus, a gente não viu mais nada. Acredito eu que era alguma, como fala que alguma mulher que carrega maldição, passou ali naquela região naquela noite. Porque depois disso eu não vi mais nada. Mas já vi muita coisa assustadora, fora isso, na área rural. Muita coisa meio que vocês nem imaginam. Se eu fosse contar aqui, era relato para mais de horas. Boa noite. Olá. Boa noite a todos do canal. Eu sou o Davi. Eu sou de Catanduvas. Hoje estou com 30 anos. Isso aconteceu há um ano atrás, quando eu fui deixar minha namorada na casa dela, e algo muito assustador aconteceu comigo. Pois bem, vamos ao relato. Sempre quando a minha namorada vem em casa, eu costumo, dependendo da hora, ir levar ela de moto até em casa. Ela mora cerca de uns 6 km da minha casa. E nesse dia não foi diferente. Era um sábado para domingo. Só que da minha casa até a dela, tem que passar pelo cemitério, do ladinho. Ela mesma fala que nunca gostou. Quando passa do lado do cemitério, ela sente uma sensação ruim. E ela sempre foi muito medrosa. Já eu nunca ligava muito pra essas coisas, até aquela noite. Eu fui inventar de brincar com o sobrenatural, pra vocês entenderem. Quando a gente passou em direção à casa dela, ela falou, olha, quando você voltar, volta rapidinho, não fique nem olhando pro cemitério não, eu não gosto daqui. Me dá uma sensação muito ruim, parece que tem alguém nos observando. E eu brinquei, falei, tá com ciúme das almas?
Qualquer coisa, na hora que eu voltar, se alguma delas quiser ir comigo, a garupa tá disponível. E ela me deu um tapão nas costas. E eu fiquei com essas tonguices. Deixei ela. Na volta eram umas 10h20, 10h30 mais ou menos. Eu sei que quando eu passei no cemitério ali de volta pra casa, eu percebi que algo, como se algo sentasse na garupa da moto. Não muito pesado, mas sentou, como se fosse uma mulher magra. E ali eu pensei, eu brinquei, as almas levou a sério, mas comigo assim, mas também não fiquei com medo. E foi embora. Faltando 1 quilômetro pra chegar em casa, mais ou menos, já começou a me dar uns arrepios. Uma sensação ruim de alguma coisa tá me observando ou me seguindo. Eu sei que quando eu entrei dentro de casa, começou as coisas a cair dentro de casa. Do nada eu tava na sala assistindo televisão, o banheiro dava descarga. E quando eu fui dormir, eu senti como se alguma coisa desse um tapinha de leve nas minhas costas. Aquela noite eu fiquei muito assustado. Primeira vez que eu senti medo dessas coisas. E falei pra minha namorada que tinha acontecido. E ela falou, viu, eu não falei pra você? Agora você arrastou um espírito ruim pra sua casa. E eu não vou mais aí, que eu sou muito medrosa. Eu sei que eu esperei mais uns 2, 3 dias, 2, 3 noites, e só ia piorando. Até que o pessoal da igreja veio na minha casa e realmente falou que tinha acontecido, que eu tinha brincado com o sobrenatural. Mas através de muita oração e tudo, eu consegui me libertar dessas coisas. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Robson. Hoje sou um senhor aposentado. Mas há uns 10 anos atrás, eu trabalhava como motorista em uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro, onde eu fazia a linha pelo Grajaú, Jacarepaguá, passava no Complexo do Lins, esses lugares por aí. E até o centro da cidade. Quando eu trabalhava de dia, à tarde, era tudo normal. Mas teve uma época que meu patrão falou que estava precisando de gente à noite. E eles estavam mandando muita gente embora. Então quem recusasse era rua. E como eu precisava do serviço e eu sabia que eu tinha que ficar ali para até me aposentar, para ficar mais fácil, eu falei que tudo bem. Nunca gostei de trabalhar à noite, mas fazer o quê? Pois bem, com aproximadamente uns 2 meses que eu trabalhava à noite, aconteceu algo muito estranho. Algo que me arrepiou do pé à cabeça, mas que somente eu vi. Eu estava na última corrida da noite. Última corrida daquela linha que eu fazia. Isso era por volta de meia-noite. Quando eu estava voltando já para ir para a garagem, ali na Jacarepaguá, bem na serra, tem um ponto que ele é bem esquisito, bem afastado. E esse horário raramente tem alguém ali. Pois bem, eu estava vindo tranquilamente descendo a serra, quando, eu juro pra vocês, eu vi uma senhora dando a mão e acenando pra parar, tipo quando tá desesperado porque já estava tarde e se perdesse aquele ônibus, tava ferrada. Um exemplo assim. É o que eu imaginei. Então ela dando sinal, era uma senhora, meio baixinha, com cabelo curto, aparentava ali ter uns quase os 60 anos. E eu fui me aproximando, e eu ali todo momento vendo aquela senhora. Só que quando eu parei ali do lado do ponto, que eu abri a porta do ônibus, acreditem, não tinha mais ninguém. E todo mundo ali que estava no ônibus, algumas pessoas, porque esse horário não vinha tantas pessoas mais, que ia ali em direção ao centro. Pelo menos umas 6 ou 7 pessoas tinha naquele ônibus, que eu me recordo. Eles ficaram todos olhando pra mim, olhando pro ponto, olhando pra mim, sem entender nada. Eu olhei pra eles assim meio assustado e falei, vocês não viram aquela senhora que estava acenando desde lá de baixo? Desde a hora que eu apontei na curva ali, eu já vi ela acenando pra subir. E todo mundo falou que em momento nenhum não viu ninguém.
Então, pra disfarçar, eu falei assim: ah, deve ser a canseira. Ainda bem que já é a última de hoje. E alguns deu risada ou só olharam assim meio sem entender nada e segui. Mas por um bom tempo eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que será que só eu via a imagem daquela senhora? Então toda vez que eu ia fazer a última viagem da noite ali, eu me lembrava daquela senhora, mas nunca mais vi nada. E sempre procurava, quando chegava naquele lugar, estar conversando com alguém, para me se distrair. Boa noite.